Tá, a ideia parece ridícula olhando de fora, mas é verdade. Victor Frankenstein e os terraplanistas, eles têm muito em comum. Caso você tenha ficado confuso com o título do vídeo ou com a introdução que eu dei, sim, eu tô falando do Victor Frankenstein, personagem do romance de Mary Shelley, chamado Frankenstein, lançado em 1823, e considerado a primeira obra de ficção científica da história e uma das obras mais proeminentes do gênero do horror gótico, com inspirações no romantismo inglês. Não esse tipo de romantismo, até porque na Inglaterra isso seria meio difícil de acreditar. Para você que só conhece o Frankenstein pela maioria das apresentações que ele tem na cultura pop, normalmente confunde o Frankenstein com o monstro do Frankenstein, que na verdade não tem nome, eu vou fazer um breve apanhado de como que a história se parece no romance original. É importante fazer esse apanhado para você entender na verdade esses paralelos, mas eu vou explicar eles mais tarde, então guarda essa ideia aí. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, para não ficar muito longo e para facilitar a compreensão. Tá, o Frankenstein é uma representação do Zeitgeist da época da Mary Shelley, com os cientistas fervilhando por sede de conhecimento e querendo marcar o nome deles na história a qualquer custo. Já o monstro de Frankenstein pode ser tido como uma representação dos resultados desumanos que essa sede por conhecimento a qualquer custo pode ter, se ela for levada até as últimas consequências sem consideração dessas possíveis consequências, ou qualquer disciplina na aquisição dessas descobertas. Olá, alunos da área da saúde que acham que bioética é uma matéria inútil. A história começa com um navio indo para o Polo Norte, sem Frankenstein e sem o monstro. O capitão do navio, Robert Walton, está trocando cartas com a irmã dele para informar do progresso da expedição, que parece estar indo bem. Até aí, nada de extremamente chocante. O homem vitoriano, além de ser um ser muito preocupado com as mulheres de uma maneira bizarra, também tinha o gosto por expedições e outros hobbies neocolonialistas, como explorar civilizações consideradas inferiores, colocar sua bandeirinha em lugares desconhecidos, aquela coisa toda de marcar os nomes na história. Eu tô saindo do assunto. Bom, viajar de navio para o Polo Norte na era vitoriana não era muito divertido. Se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo a série The Terror, que é baseada em acontecimentos reais ocorridos não muito depois da publicação do Frankenstein. Onde estávamos? Robert Walton. Todo mundo tava falando, olha cara, legal a sua ideia Legal, bem louco, empolgante. e tal, mas você não acha que você devia começar com alguma coisa um pouco menor, assim, para ganhar um pouco de experiência? Essa expedição é meio perigosa, congelar não é um rolê muito divertido. Ele tava, tipo, 100% nem aí, porque o que importava era sede por conhecimento e aventura. Aí já temos o primeiro paralelo entre o capitão e o protagonista, que aparece bem oportunamente nesse momento. No meio de um banco de gelo e quase morrendo de cansaço e de frio, o Victor Frankenstein se apresenta e explica que ele está correndo atrás de alguém, que é uma razão completamente normal para você estar no Polo Norte, não é mesmo, amigos? Aí o capitão lembra ele que eles acabaram de ver um trenó passando por ali mesmo, pouco antes naquele dia. A equipe do navio cuida do Victor e, num gesto de amizade ao capitão, ele decide contar a história dele e a história de como ele veio para ali, numa esperança de que o capitão freie a sede de conhecimento que ele tem e não chegue no lugar que ele chegou. A história do Victor começa com uma explicação mais que suficiente de como que os pais dele se conheceram, viajaram pelo mundo, ele nasceu e viajou junto com os pais dele durante um tempo, quando era criança. Sim, é uma história dentro de uma história dentro de uma história. Pelo menos, em retrospecto, o livro não é tão grande assim. Numa dessas viagens, quando eles estavam na Itália, a mãe dele visitou, na companhia dele, uma família muito pobre do local. E a mãe dele bateu o olho numa menininha, que segundo ela era a coisa mais encantadora da face da terra. E ela se destacava das outras crianças desse local porque ela era mais linda e mais loura do que todas as outras. E, portanto, a mãe do Victor decidiu que ela não pertencia àquele lugar de pobreza. Nem um pouco racista. Nem um pouquinho. A mãe dele, então, decidiu perguntar para a família dela quem que era aquela criança e tal. O que não é nem um pouco esquisito. E a família, então, contou que era uma criança de origem nobre, que eles acolheram antes de virarem pobres.
Logicamente, ela pediu para adotar a criança, porque ela era linda e loira demais para continuar naquela pobreza e naquele ambiente terrível. E eles concordaram, porque why not? Não é mesmo? Doar uma criança órfã que está sob seus cuidados para uma mulher desconhecida e vagamente racista? Totalmente normal. A era vitoriana. E assim, o Victor cresceu com a sua irmã adotada, namoradinha de infância, numa vida idílica e impossivelmente perfeita, nas 3 casas da família na Suíça, com a companhia do seu amigo Henry Clerval e da sua família, que cresceu com mais 2 irmãos, Ernest e William. E a Justine é a empregada da casa, mas que a gente considera quase família. A Elizabeth tem uma natureza mais contemplativa, mais voltada para a arte e para a poesia. O Clerval era basicamente um raio de sol personificado que queria estudar, mas que o pai queria que ele seguisse no comércio da família, enquanto Victor cresceu como um garoto com sede por conhecimento e pela ciência e por descobrir os segredos da natureza. Desde criança, então, ele começou a devorar a biblioteca da família em busca por mais e mais conhecimento, e numa dessas ele acaba dando de cara com a obra dos alquimistas. Um pouco de contexto. Eles estão entre aqueles que a gente estuda no comecinho das aulas de química, demonstrando todo o caminho para chegar até o conhecimento que a gente tem hoje. O que eles achavam que era verdade na época deles, para nós claramente é absurdo. Mas eles foram importantes para a gente chegar no conhecimento que a gente tem hoje. Só que o nosso Victor não estudava como a gente e não tinha ideia disso, nem dos avanços da ciência na época dele. E como ele não tinha professor e vivia num paraíso suíço praticamente isolado do mundo, o conhecimento dessas obras acendeu uma chaminha perigosa no coração do jovem. Onde é que está o perigo? Começa com o pai dele vendo o que ele está lendo e em vez de explicar para ele que esse conhecimento está desatualizado e que a partir disso ele devia ler outras obras, porque a ciência já tinha feito muito progresso a partir dali, ele só riu e disse: "É isso que você está lendo?" Que essa merda aí, pô. Claro que tudo isso perde a importância quando a mãe do Victor morre, quando ele tem 17 anos e ele vai a contragosto para a universidade. E todos nós sabemos o que acontece quando você entra na universidade. Bom, ele chega na universidade e um professor arrogantão, que todos nós conhecemos esse tipo de professor arrogantão, faz a mesma coisa que o pai dele fez e tira o maior sarro das leituras que ele estava tendo. Aquela coisa bem básica. Ele, como todo adolescente normal, fica revoltadinho, mas vida que segue. Logo aparece outro professor bem melhor que fez o que devia ter sido feito já no começo. Olha, que legal, Victor. Você procurou saber tudo isso sozinho. Mas esse conhecimento é desatualizado. Leia esses livros aqui, para continuar seguindo nesse caminho. Mas só tinha um pequeno problema, bem pequenininho. Aquela chaminha perigosa para ele na universidade não virou falta de vontade de viver e reclamações do preço do salgado da cantina. No caso do Victor, principalmente depois que o professor arrogantão cagou para tudo que ele vinha estudando, aquela chaminha perigosa virou um incêndio incontrolável. E ele passou, com a ajuda do outro professor, a estudar qualquer coisa de ciências naturais que aparecesse para ele, com uma dose saudável de matemática. Isso que na vida real a gente sabe que não existe. Aí ele começou a ter a clássica crise contemplativa de eu tô no 3º ano, o que eu tô fazendo aqui? E em vez de simplesmente ter uma crise existencial e pensar em trancar como um pobre mortal, adivinha o que ele fez? Começou a filosofar sobre a vida e depois como seria criar vida. Não contente, ele resolve que a partir daquele momento o único propósito dele é criar vida. Pensamento normal no cotidiano do jovem na iniciação científica. Só que aí ele descobre como fazer isso, e por mais ou menos um ano, ele se dedica a juntar as partes humanas de mais qualidade para formar um homem perfeito, negligenciando seu sono, sua fome e nem mandando cartas para sua família. Mais um dia normal de balbúrdia em laboratórios de iniciação científica. O propósito dele inteiro é terminar essa criação, e você se contentando com um vulcão de bicarbonato para a feira de ciências. Eventualmente ele acaba conseguindo. No livro não se fala exatamente como ele fez isso, só que tinha alguma coisa a ver com o galvanismo, que era uma ciência nova na época.
E a Mary Shelley, como toda a sociedade da época, estava fascinada com isso. Ela não entrou em muitos detalhes, até porque ela não entendia muito bem desses princípios científicos, como que eles funcionavam. Sabe, às vezes, só às vezes, eu acho que muita gente devia seguir o exemplo dela e calar a boca quando não sabem o que estão falando, principalmente quando o assunto é ciência. Evitaria muita coisa. De volta à história. O Victor cria uma criatura que é magnífica em todos os aspectos. Porque, ao contrário dos filmes, no livro, a criatura é um ser magnífico e inteligente. Só meio esquisito de olhar se você sabe que ele é um patchwork de cadáveres reanimados. E bom, ele tem uns olhos amarelos esquisitos. Como bom moleque de apartamento, o Victor não consegue lidar com o peso dos olhos amarelos. Essas pessoas têm problema com gente feia, pobre e fora do padrão, não é possível. E ele sai correndo na rua, no meio da madrugada. Se houvesse uma mãe, ele provavelmente só jogaria R$120 por mês para ela e diria que estava bancando ela. Pais irresponsáveis, a gente vê por aqui. Pensando nas consequências dos próprios atos, que sinceramente eu acho que ele devia ter pensado antes de fazer a cagada, ele encontra o Clerval, que veio por insistência da família dele, que não tá nem recebendo notícia dele já faz mais de 3 anos, e eles estão preocupados, obviamente. Depois do claro alívio de perceber que o Victor não tá tomando corote e não entrou em nenhuma atlética, o Clerval insiste para ele levar ele pro apartamento, o que ele acaba fazendo, com muito medo. Chegando lá, o monstro convenientemente desapareceu. Em vez de começar a pensar, puta merda, tem um monstro que eu criei à solta por aí, eu tenho que fazer alguma coisa. O Victor só fica aliviado e pensa que se livrou dessa. Spoiler, ele não se livrou. E aí ele desmaia e o pobre do Clerval tem que servir de enfermeira durante pelo menos uns 2 meses pra ele. Ele vai se recuperando, mas ficou tão traumatizado que só de ver instrumentos científicos como um bico de Bunsen na frente, ele já dá gatilho. E o Clerval tem que fazer sumir com tudo. Aí ele decide que deu de universidade pra ele, e após receber uma carta da Elizabeth, ele decide que vai voltar pra Genebra. Só que eles são atrasados em alguns meses por causa do mau tempo. O Victor quase esquece que ele cometeu um crime contra a humanidade até quase antes deles voltarem para Genebra, quando eles recebem uma carta da família do Victor informando que o irmãozinho mais novo dele, o William, foi assassinado e que a Elizabeth está se culpando porque ela deu um medalhão para a menina que aparentemente foi a causa do assassinato, para ser roubado. Eles voltam, tem todo um rolê de reencontro da família, e daí o Victor sai para aliviar os pensamentos na cadeia de montanhas. Num dia que tá tendo uma tempestade de trovão. Até que ele vê a silhueta do monstro que ele criou se escondendo nas árvores. O que vocês acham que aconteceu com o irmãozinho dele? É isso aí, meus amiguinhos. O monstro matou ele. Completamente imprevisível, né, Victor? Seu irresponsável. Acontece que o medalhão foi plantado com a Justine, a empregada da família, e ela está sendo acusada pelo assassinato da criança. O Victor decide não contar a sua versão da história, porque todo mundo ia taxar ele de louco, e a Justine é enforcada pelo assassinato da criança. Nice. Depois disso, a Elizabeth entra numa crise depressiva existencial, porque mataram a menina que ela considerava como uma irmã, e isso faz o Victor se sentir mal, que é claro, é o pior de toda a história. Que infelizmente é interrompida por quem? Isso mesmo, o crime dele contra a natureza. O monstro faz ele sentar e conta toda a sua história sofrida de vida, e você adivinhou certo. Mais uma história, dentro de outra história, dentro de outra história. Eu imagino o que a irmã do Walton deve estar pensando a hora que ela recebe essas cartas. Acontece que depois que o papai o abandonou, o monstro saiu andando por aí quase sem ter sentidos, e não entendendo porra nenhuma do que passava ao redor dele. Logo, ele foi ganhando mais consciência, entendendo que ele tinha fome, sede e frio, embora ele fosse muito mais resistente a isso que os seres humanos normais. Ele também tentou ir para locais isolados, porque aparentemente as pessoas surtavam quando elas olhavam para ele. Aí ele se escondeu num galpão abandonado do lado de uma casa de fazenda, e começou a observar a rotina dos moradores dessa fazenda, que no caso são uma família, com um pai idoso e cego, um filho e uma filha, que são muito pobres.
E apesar de vez em quando ficarem tristes com isso, eles continuam otimistas com a vida. E observando eles, o monstro aprende inglês e acaba por conhecer a história da família. É mais uma história. O monstro também consegue uns livros da família com uma temática completamente apropriada, como Um Paraíso Perdido de Milton. E nessa parte você meio que tem dó dele, porque ele percebe que ele foi rejeitado por um criador que não teve piedade do que criou. E nessa ele se sente mais sozinho ainda, observando ali a dinâmica da família. Aí ele decide criar um plano para convencer a família que ele conhece eles e que não vai fazer mal para eles e que ele podia ser um amigo deles. Aí ele ajuda eles com meses, cortando a lenha, coletando alimentos quando ele pode, que ele pudesse fazer para aliviar a pobreza deles. Um dia, para não assustar ninguém, ele resolve esperar os filhos e a mulher do filho, incluindo naquela história lá que eu não tô a fim de contar, porque é mais uma história dentro de uma história dentro de uma história. Leiam o livro. Saírem para ele conseguir conversar com o velho que é cego. O velho dá atenção para ele, só que na hora que ele vai se revelar, os filhos voltam. Aí as mulheres desmaiam, o filho lancha ele na porrada e expulsa ele dali. Ele se esconde e quando ele volta tentando conversar, a família vazou dali. Aí o monstro faz a coisa adulta e razoável de se fazer numa situação como essa, que é tacar fogo na propriedade. Cool, cool, no doubt, no doubt, no doubt. Aí ele vaza dali, amaldiçoa a humanidade, etc, etc. Normal, às vezes eu também queria fazer isso. Acontece também dele tentar salvar uma criança do afogamento enquanto ele estava andando por aí e levar um tiro, o que não ajuda muito ele a gostar das pessoas. Aí numa dessas andanças ele acaba encontrando o pobrezinho do William Frankenstein. Como toda criança burra, revelou o nome da família e o monstro reconheceu que era o nome do criador dele. Isso deu um gatilho nele, ele matou a criança e plantou a prova com a justiça. Aí terminando essa bela história de vida, ele tem um pedido para o criador dele, que é criar uma fêmea da sua espécie para que ele não tenha que viver sozinho e matando as pessoas por aí. Aí ele jura que se ele tiver uma parceira, eles vão para algum lugar isolado da América do Sul para não incomodar ninguém. Realmente, não tem ninguém aqui. O Victor obviamente recusa. Aí ele tenta convencer ele, dizendo que é injusto que ele tenha criado ele, soltado ele no mundo daquele jeito, sozinho, sem ninguém que não tenha medo dele. O Victor continua recusando, então ele simplesmente fala: se você não fizer isso, eu vou matar todo mundo que você ama e fazer você parecer culpado do crime. Aí, é claro, ele aceita. Aí ele vai pra casa e se prepara para continuar sua franquia cinematográfica de sucesso com o hit Crimes contra a Natureza Parte 2, o inimigo agora é outro. Mas não consegue se concentrar nisso e o pai dele pede para ele noivar com Elizabeth, ele faz isso. Ele ama ela, mas ele quer passar um tempinho na Inglaterra antes do casamento pra, adivinha, festar a semana inteira e passar o rodo? Não! Pra se isolar e recriar o pior erro da vida dele, mas dessa vez com peitos. O Clerval acompanha ele, mas não sabe desse Paranauê todo. E por causa disso ele fica preocupado com o amigo, mas continua de boas com o mochilão pela Inglaterra, tentando nesse tempo animar o Victor. E ao mesmo tempo turistar e curtir o rolê. Num ponto ele fala pro Clerval que ele quer ficar sozinho, aí eles combinam de se encontrar num ponto na volta. O Victor vai para umas ilhazinhas remotas na Escócia e entra em outro projeto que ele não devia ter entrado. Esse ponto é igualzinho ao estudante de iniciação científica, tirando o fato que o Victor desistiu da universidade. O monstro aparece de vez em quando para checar o progresso dele, igual aquele professor da universidade que só aparece quando é conveniente para ele. E o Victor vai começando a enrolar ele. Por quê? Porque aí ele percebeu que para um cara perturbado como aquele que ele criou, talvez, só talvez, uma namorada não fosse a solução para os problemas. Pois talvez eles só tretassem e acabassem por, sei lá, destruir o mundo inteiro com as brigas deles. Ou porque talvez eles se dessem bem demais e criassem uma raça de descendentes que, bom, também acabassem com o mundo inteiro. E aí o que ele faz? Age racionalmente? Não. Ele surta. De novo. E aí ele destrói o que ele estava criando. O monstro obviamente não fica muito feliz, diz que vai estar com ele na noite de casamento dele, mata o Clerval na costa e faz parecer que foi o Victor. E o Victor passa meses na prisão delirando.
até aparecer alguma evidência que ele não tinha matado o Clerval. Aí o pai dele vem buscar ele e leva de volta para a Suíça. Claro que o Victor é muito egoísta e ingênuo para perceber que o monstro não estava falando exatamente em matar ele na noite de casamento. O que ele faz? Casa de qualquer jeito. Uma ótima ideia. Ai, ai. Na noite de casamento, o monstro aparece, dá um jeito de matar a Elizabeth e dá no pé. O pai dele morre de velhice pouco tempo depois e o Victor decide correr atrás do monstro mundo afora. E o monstro até brinca com ele, deixando comida no meio do caminho para ele não morrer antes do grande confronto. Aí eles acabam chegando no Polo Norte, onde o Capitão Alton encontra ele. O navio fica preso no gelo e a única coisa que pode salvar eles é voltar. E o capitão decide, depois da lição que a história de vida do Victor deu pra ele, voltar. E o Victor acaba morrendo em decorrência de 1 milhão de coisas. O monstro aparece para prestar respeitos, fala mais um monte sobre como a culpa foi toda do Victor, pula da janela e desaparece. É isso. Vale a pena notar algumas coisas. A primeira delas é que o Victor não era um doutor, como aparece em várias representações na cultura pop. Ele só desistiu da universidade. Outra coisa é que o monstro não era tão feio assim. E a última é que as pessoas na vida do Victor mereciam alguém melhor, principalmente Clerval. E só pra constar, esse livro foi escrito pela Mary Shelley quando ela tinha apenas 19 anos. E você no TikTok a quarentena inteira. Só 19 anos.